Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal do José Renato. Eu queria muito agradecer a presença de dois cracassos em relação a jogos, Olimpíadas, esportes, né? Primeiro, o Anderson, meu amigo há 20 anos, uma enciclopédia, sabe tudo sobre esportes. Eu duvido que alguém tenha assistido a mais jogos, a mais eventos durante esses jogos do que ele. E o outro, o Marcelo Romano, especialista do assunto, um cara que já cobriu Olimpíadas, um cara que tem o canal dele, escreve, comenta em vários meios jornalísticos, né? É um cracaço também. Então sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de todos. E aqui nós vamos fazer um balanço, vamos falar um pouquinho de como foram os jogos, né, das expectativas que acabaram acontecendo, das expectativas que não aconteceram, né, do sucesso, dos fracassos, dos jogos, do contexto geopolítico, o que esperar dos jogos daqui para frente, o que a gente pode projetar nos jogos para Paris, né, que Paris vai ser logo aqui, mas daqui a 3 anos. Né? Então sejam muito bem-vindos os dois. Bom, podem começar aí, vamos explanar para vocês, quer dizer, o que vocês mais vão lembrar desses jogos, né? O que mais marcou vocês os Jogos de Tóquio. Anderson e Marcelo, pode começar qualquer um dos dois. Pode ir, Marcelo. Então, uma coisa que vai ficar na lembrança são os eventos sem público. E não teremos outra Olimpíada, esperamos, né? Outra Olimpíada como essa. Agora, em relação à participação brasileira, realmente... a se destacar, o Brasil bateu o recorde de conquistas de medalhas, uma incrível 12ª colocação no quadro, à frente de países que investem muito mais em esportes e têm os seus esportes favoritos, como a Coreia do Sul, a Hungria, Nova Zelândia também, uma posição surpreendente. Agora, daqui a 20 anos, se eu estiver vivo e tiver uma lembrança dos jogos, acho que a principal, infelizmente, vai ser que as arenas não tiveram público. Principalmente, algumas modalidades acabaram... ficou bem estranho, como o vôlei de praia e o rugby sevens. Aquele estádio gigante ali, não tinha ninguém. Algumas arenas, como a do judô, por exemplo, ainda eram ocupadas pelas delegações, por judocas, ainda havia algum barulho na ginástica. Né? Agora, vôlei de praia e o rugby sevens, para mim, ficaram bem marcados. Anderson, tua opinião nesse sentido? Para mim, passa alguma coisa que o Marcelo falou e um pouquinho mais. Eu acho a classificação do Brasil em 12º lugar legal, melhor do que medalhas, porque ranking é ranking, quer dizer, a gente nunca foi o 12º. Medalhas levamos algumas vantagens dos esportes novos, aí surf, skate, que acabaram, né, levando a gente muito para cima. Eu gostei de duas coisas dos atletas, muito, de duas coisas. Primeiro, achei que nunca eu vi uma Olimpíada com tanta valorização de qualquer medalha que foi ganha. Uhum. Não vi nada parecido com isso em nenhuma Olimpíada da minha vida. Eu vi várias Olimpíadas, hein? Várias. Então, assim, não importava a medalha, ganhar a medalha, com exceção de 2 britânicos, um de boxe e o outro não lembro de qual esporte, que desprezaram a medalha. O resto, assim, a felicidade de ganhar a medalha valeu muito. Assim, o Barão de Coubertin deve estar, assim, regozijando lá no túmulo dele. E a outra tem a ver com o que o Marcelo falou da falta de público. Os atletas tiveram uma oportunidade única na vida de ser a plateia. Eles foram muito plateia, principalmente nos jogos de esportes coletivos. Foram muita plateia mesmo. Então foi legal para os atletas. Eu vou lembrar muito disso, de ter visto muito atleta torcendo como qualquer cidadão comum naquele espaço que normalmente ele não teria. Muito bem lembrado. As duas análises, acho que excepcionais, e a gente pode, a partir disso, fazer um desdobramento. Né? Vocês acham que foram os jogos da miscigenação? Você vê, por exemplo, países nórdicos com negros, né? Do rejuvenescimento, ou seja, sabiamente eles introduziram esportes do X Games, que são esportes. O X Games é um evento fundamentalmente juvenil, né? Feito para jovens, né? E os jogos da empatia, né? E também da tristeza, né? Porque o cara ganhava medalha, você vê aquela tristeza, aquela coisa sem vibração, mas os jogos da empatia, que vai um pouco do que vocês falaram, todo mundo vibrando muito, um querendo ajudar o outro. Vocês acham que teve muito disso também? Bom, enfim, essas 3 coisas, vocês acham que marcaram também os jogos? Sim, também o recorde de países, né, com conquista de medalhas, 93, nós que gostamos de esporte sempre torcemos para países novos entrarem nesse quadro, né? Então tivemos aí o bravo Turcomenistão com uma medalha, o Burkina Faso já era esperado, o atleta de salto, que é o
Rugzango e San Marino, né? Impressionante, um país de 37 mil habitantes com 3 medalhas na Olimpíada, 2 no tiro esportivo e uma na luta, não estava nem cotado para ganhar medalha, né? E um fato assim uma prova que me chamou a atenção, que eu achei um pouco estranho, depois vocês vão comentar, foi aquela disputa ali do salto em altura, que acabou sem um vencedor, né? Estava na regra, maravilha, perfeito, ótimo, mas que se estude para as próximas vezes que ocorra um desempate entre os atletas, porque poderia se colocar os atletas para saltar uma altura menor, ou um desempate pela fase de classificação, enfim, era algo que poderia ocorrer, já ocorreu outras vezes nessa prova, e que eu acho que sempre é bacana ter um vencedor ali, e só em casos assim excepcionais na ginástica, que pode acontecer um empate da mesma pontuação, mas eu gostaria de ter visto a disputa. Vou começar pelo fim do Marcelo. Eu acho que, além de tudo, aquilo pode sujeitar a uma tramóia, né? Os caras perceberem que estão empatados e não pular o próximo salto, por exemplo. Então, eu não gostei disso. Achei que foi legal, porque a alegria do italiano compensou qualquer problema que tivesse naquela coisa. A alegria do italiano foi... A alegria de italiano é pleonasmo, né, Anderson? Mas fazia tempo que a gente não via a Itália comemorar esporte, né? Assim, ele comemora o salto dele e depois na corrida dos 100 metros, 200 metros, 100 metros em seguida, ele faz a mesma festa com outro italiano. O outro italiano até ficou meio assim, né? Meio molho branco, não molho vermelho, sabe? Achei que foi um pouco legal. Eu acho que a palavra não é empatia, eu achei que a palavra mais forte é solidariedade. Como eles viraram muito amigos, como você via nas provas, os caras torcerem mesmo pelo outro, sabe? Assim, quando alguns casos onde a pessoa só percebeu que bateu o recorde mundial na piscina, primeiro aquela menina que não enxergava, né? Ela não entendia que ela tinha ganho a prova. E uma outra que bate um recorde mundial, a alegria das amigas ao redor. E mais do que de miscigenação, acho que foram os jogos das mulheres. Acho que foram os jogos... As mulheres tiveram destaque para o bem e para o mal, para muita coisa, para pouca coisa. A miscigenação, ainda que um pouco forçada, é legal, né? Mas o grande destaque, por exemplo, dos países nórdicos é um rapaz branco que salta com vara, né? O grande destaque foi alguém lá com a cara daqueles fiordes lá, sabe? Com a cara do... Mas foi realmente isso. Achei a solidariedade, o prazer de ver o outro ganhar porque o outro mereceu, foi muito legal. Nós vamos falar um pouco do jogo das mulheres, mas antes eu queria tocar num detalhe, né? Em 1964, o Japão organizaram os Jogos Olímpicos que foi para reposicionar ele no mundo, né? O Japão era aquele país derrotado pela guerra, foi punido de todos os lados, estava voltando aos Jogos e queria mostrar para o mundo o seguinte: olha, nós não somos tão ruins assim, sejam bem-vindos, o Japão é um país de gente bacana, etc., né? E foi um enorme sucesso. Esses jogos, por exemplo, eram jogos também de uma retomada. Afinal de contas, há 10 anos, eles sofreram 3 bombas, praticamente, 3 bombas atômicas lá em Fukushima, né? Que foi o acidente nuclear, o terremoto e o tsunami, né? Então, eles estavam reconstruindo, e o Japão já tem uma tradição de turismo, etc., mas o Japão esperava lucrar com essas Olimpíadas 16 bilhões de dólares, com turistas, com público, etc., e outras coisas. Fora o intangível, né? Aquela coisa, né? As pessoas, tanto que vão, a empatia que criaria o Japão, etc. Isso não aconteceu, né? E até a gente precisa levantar, mas acho que até que houve prejuízo. E certamente deve ter havido, porque não teve público, não teve turismo, não teve nada, né? Então, de 16 bilhões de dólares e do intangível positivo, não se capitalizou nada. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, no final das contas, acabou até tendo um resultado, pelo que se previa, e no início, aquela quantidade enorme de casos de Covid, atletas sendo afastados. Olha, eu temia pelo pior. Teve aquele caso da atleta da República Tcheca, de vôlei de praia, e acabou o grupo ficando só com um atleta. Eu imaginei, nossa, já pensou uma final olímpica com o Caleb Dressel sendo detectado com Covid um dia antes, né? Aconteceu na equipe da Grécia, de nado artístico, a equipe toda foi afastada. Foram poucos casos depois dos primeiros dias em que tivemos vários incidentes. Não sei o que houve, ou se deram uma segurada ali nos exames, mas diminuiu o número de casos de atletas com Covid. Então, acho que até o saldo acabou sendo positivo para o Japão. Agora, o prejuízo financeiro, isso realmente, mas a partir do momento em que você opta por realmente não ter público e
preservar a população, então pague a conta agora. Eu acho que o Japão, de novo, mostra algo novo, bem diferente mesmo. Os Jogos 64, para mim, são os primeiros jogos da era moderna, depois da guerra. 48, 52, 56, 60 era coisa meio assim, sabe? Jogo do quintal. Né? O Tóquio transforma aquilo num jogo, de novo, uma Olimpíada Mundial mesmo, sabe? Assim, coisa que talvez a gente tivesse visto lá em 32, 36. E agora, de novo, o reaproveitamento de estádio, né? A cidade mesmo não querendo, com o passar dos jogos, e se envolvendo. Agora, a perda de dinheiro é absurda, né? Fica essa imagem do não tangível, eu acho que é legal. Todo mundo gostou de ver o Japão, né? O Japão foi muito bem mostrado nessa Olimpíada. Muito... A imagem do Japão ficou muito legal. Sai daquela coisa muito serinha, muito quadradinha, né? Tudo funciona, mas com gente, né? O mundo percebeu que o Japão tem um monte de gente. E os atletas japoneses são muito responsáveis por isso. Eles ganharam muita medalha e adoraram ter ganho muita medalha. Acho que para o Japão, esse intangível ali na frente vai voltar. É duro fazer turismo lá, né, Zé? Quem já foi, né? É muito caro. Eu não conheço o Japão. A minha esposa conhece, eu nunca fui. Você eu já fui. Marcelo conhece? É muito caro. Não. O máximo que eu fui é até o México, é o máximo que eu... Eu fui a trabalho e é muito caro. Realmente de doer. Nunca cruzei o oceano. Oportunidade vai ter agora, porque Paris é uma cidade muito sedutora, né? Capital mundial do turismo, né? 90 milhões de pessoas vão para Paris todo ano. Tomara que tudo esteja resolvido até lá, com certeza vai estar, né? E é uma Olimpíada que promete demais. Em cima disso... Só um pouquinho. Dá para fazer um Airbnb na casa do Messi, né? É verdade. É verdade. Né? O Messi foi esperto, né? Já chegou primeiro lá para a Olimpíada. É verdade. Bom, em cima disso eu quero dar um dado para vocês. Audiência no mundo dos Jogos Olímpicos, tá? Estados Unidos, 40% menos que o Rio, 60% menos que Londres, 65% menos do que Pequim. Europa, em média, 25% a menos do que o Rio e, em média, 65% a menos do que Londres e Pequim. Tá? É óbvio que nós estamos falando de jogos que foram de madrugada. Pequim também eram horários ruins, mas não eram tão ruins, né? Agora, tem outro dado. As televisões americanas, né, contavam com isso. E já contando com isso, elas ficaram tão os patrocinadores ficaram tão decepcionados que marcaram uma reunião e a televisão americana foi obrigada a colocar inserções, a permitir que eles façam inserções na NFL, que é o filé mignon dos esportes americanos, maior que todos os outros juntos. Né? Então, quem comprou cota para os Jogos Olímpicos ganhou de graça, por causa da decepção pela audiência, minutos ou inserções na NFL. O que vocês têm a falar sobre isso? Porque, veja, eles estão tentando rejuvenescer e trazer mais públicos. A gente viu agora com os jogos, com as modalidades do X Games, e vamos ver em Paris, né, uma grande sacada, né, que vai ter dança, vai ter não sei o quê, que eu acho que é um avanço muito grande. O que vocês têm a falar sobre isso? Olha, são números que interessantes, eu não tinha essa noção. Aqui no Brasil, pesquisando no Twitter, alguns eventos, eu achei a audiência muito boa. Inclusive sábado, tudo bem, é futebol, tudo bem, todo mundo gosta. Agora, em pleno sábado de manhã, a Rede Globo tinha 32 pontos de audiência. O meu outro trabalho é com comércio, não tinha absolutamente ninguém na rua. Deu 32, tinha com 32 pontos às 9 horas da manhã. Então, alguns eventos da noite também, vôlei, a prova da Martini foi quase 1 hora da manhã, eu estava no Twitter, assim, repercussão absurda, não sei o número de audiência. Eu vi alguns números, assim, que o Sport TV teve um retorno bem interessante. Então, agora, nos Estados Unidos, na Europa, tem que fazer a conversão para ver qual horário que ocorreram as transmissões. Aqui no Brasil, quase todas as medalhas foram ou até a 1 da manhã ou na manhã seguinte. Não lembro de nenhuma, assim, que foi 3, 4, 5 da manhã. Né? As da Rebeca foram no período da manhã, a do Isaquias foi meia-noite, a da Martini foi um pouquinho mais tarde, acho que foi a única que fugiu um pouco do horário. Então, agora... Não sei, outros países, por que teve esse não interesse pela Olimpíada? Ou se pelo fato assim, de ainda estarmos na pandemia, se porque não tinham grandes atrações, grandes atletas, não sei o motivo.
E só continuando para você, depois eu vou fazer minha pergunta para o Anderson. E nesse sentido, o que você acha dos esportes do X Games e dos novos esportes que estão prometendo para Paris? O skate foi um grande sucesso, né? Um grande sucesso absoluto, tanto no Brasil como em outros países, né? O Japão vai manter aquela estrutura para os moradores lá, e agora fica a dúvida aí do breakdance, né? E outros esportes que devem entrar para atrair o público jovem, que atraiu o público mais jovem, esses dois esportes, aqui no Brasil, com certeza. O que eu acho é o seguinte, eu acho que a audiência, vou começar pelo Brasil, depois eu vou para os Estados Unidos. Eu vou começar pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve um problema sério, fazendo o timetable, aí, a zona, né, o fuso horário, onde eles sempre ganharam muita medalha, que a natação e atletismo eram nos piores horários. As finais de natação e atletismo foram nos piores horários, 3 da manhã, 4 da manhã. Além disso, eles não ganharam. Além disso, né, quando começaram a ver, eles perderam muita medalha na natação para a Austrália. Então, foram varridos no feminino. O desinteresse foi aumentando, né? Uhum. Eu acho que no Brasil aconteceu o seguinte, a gente nunca ganhou 3 medalhas nos primeiros 3 dias de Olimpíada. Com 2 esportes legais, que tem a cara, não só da moçada, mas assim, a moçada gostou de skate, gosta de skate, mas assim, quando é a menina, a fadinha, todo mundo também gostou. A figura dela faz uma diferença muito grande. Uhum. Quando o Ítalo ganha e não Medina, a diferença é mais ainda clara. O Ítalo é o cara lá como é que é? Bahia Formosa, é o cara legal. É o cara quando volta para o Brasil, pega o carro dele no aeroporto e vai com o carro dele pegar o... Sabe? Então, assim, eu acho que o comecinho da Olimpíada fez com que o Brasil tivesse mais chance. E, além disso, eu tinha até anotado para falar, a cobertura da Sport TV foi muito bem feita, cara. Dessa vez, os ex-atletas não atrapalharam, muito pelo contrário, ajudaram demais. Aquele programa do Marcelo Barreto foi assim, o Raio Tóquio foi de chorar, parar a cena para o Nauber levantar e explicar a coisa, sabe? Para a Hortência explicar, para a menina da ginástica explicar, tudo funcionou muito bem. Ao contrário do Band Esportes, que foi horroroso, com cortes assim fora de hora, completamente louco, assim, sabe? É um negócio maluco mesmo. Mas eu acho que o começo fez com que a gente gostasse. A única coisa que foi fora de horário, Marcelo, foi aquele vôlei que perdeu às 3h40 da manhã, e eu queria matar às 3h40 da manhã, o vôlei masculino perder lá. Foi de chorar. Fica até às 3h40. Perdeu para a Rússia, né? Foi, né? Fica até às 3h40 para ver aquilo, é de matar o cidadão. É que foi no mesmo dia que teve um outro evento, né? Teve uma sequência. Acho que foi a vitória do boxe, não foi? Contra o Russo. Exatamente. Foi exatamente. Foi mais ou menos esse horário mesmo, Agora eu quero roteirizar um pouco. Nós vamos falar primeiro de Brasil, depois nós vamos falar de destaques em geral. Mas antes de falar de Brasil, eu quero jogar um debate, um tema para debate com os dois. Né? A Grã-Bretanha, a Austrália, né, e a China, depois que organizaram Olimpíadas, catapultaram o número de medalhas. Quer dizer, a gente está vibrando, não, foi melhor desempenho da história, ok. Mas a gente veja, você tem que computar também o pré-Olimpíada que você organizou, porque o Brasil, lá em Pequim, já sabia que ia organizar o Rio de Janeiro e já estava se preparando, né? E a gente vem aí, malemar, 2 medalhas a mais por Olimpíada, olha, agora melhoramos 2 medalhas, e estamos aí. É óbvio que a colocação é muito bacana, 12º lugar, e se você fizer uma comparação, nós não estamos muito longe, entre aspas, de Alemanha, de Itália, de França, né? Mas, de qualquer forma, a gente não deu um salto como deram a Austrália, como deu a Austrália, como deu a Grã-Bretanha e como deu a China. Comente um pouco sobre isso, por favor. Olha, muito bem lembrado. Uma das primeiras coisas que me veio à cabeça e que comentei em vários grupos é o seguinte: a delegação brasileira dessa Olimpíada e boa parte dos atletas que conseguiram medalhas, eles são reflexo do investimento da Rio 2016. Então, Martini Grael Carrina, Mayra Aguiar, né, Thiago Braz. Nós vamos ter essa renovação para daqui 3 anos? Será? Alguns esportes nós teremos? No judô, novamente, dependendo da Mayra Aguiar e quase do Baby. Né? A vela, tá aí, Martini Carrina, Robert Scheidt, não vai mais. Né? Fernanda Iana, não tem mais. Você não vê, assim, outra possibilidade de brigar por medalha. Nós vamos novamente depender de Martini e Carrina. Então, e como você lembrou, a Grã-Bretanha foi sede em 2012, alavancou 2016,
caiu um pouco agora 2020. Esperava que caísse até mais. Meu prognóstico inicial é que ela não terminava no top 5, com base nos resultados do ciclo olímpico. Agora, fica essa dúvida. Será que o Brasil vai conseguir, em 2024, são só 3 anos, eu vejo em categorias de base poucos esportes com atletas com possibilidades de substituírem muitos desses que ganharam medalha. A própria geração do vôlei feminino. Carol Gataz vai estar mais, Fernanda Garay não vai estar mais. As meninas que foram testadas do ciclo olímpico até agora não desabrocharam. Então, futebol masculino, o Brasil conseguiu formar novamente uma geração boa. Será que nós teremos outra geração? Então, fica aí a dúvida, por exemplo, hoje eu não apostaria. Lógico, muito cedo, muita coisa vai rolar. Quem em 2017 apostaria que surgiria a Bia Ferreira? Ninguém sabia. Mas eu fico assim com um pouco de pé atrás do Brasil continuar essa boa sequência aí de quadro de medalhas. O que eu acho, Zé, é que para catapultar você para um patamar maior, que foi quem mais fez isso foi a Coreia, eu acho. Proporcionalmente, quem mais fez isso é a Coreia. A Coreia nunca mais deixou de ser top 10. Sabe? O que é mais louco ainda, né? Quer dizer, a Coreia... Tudo, né, Anderson? Economia... Exatamente. Exatamente. A economia, então, foi muito grande, né? A mudança é muito alta. O que eu acho que a gente não tem... Como a gente não tem base, a gente não consegue fazer gente naqueles esportes que dão mais medalhas, sabe? O judô, o levantamento de peso. Você pega os países da América Latina... a metade das moedas da América Latina, eu fiz essa conta hoje, a metade, tirando o Brasil, a metade da medalha da América Latina é levantamento de peso. São poucas medalhas, são 10 medalhas, acho que 5 são de levantamento de peso. É ridículo, né? A gente não tem isso. Então, esses esportes que dão mais medalhas não aconteceram. E a gente perdeu muita medalha que era muito, muito garantida, Zé. Vôlei de praia não dá nada, né? O vôlei masculino, aquele último. O vôlei de praia não era garantido, nós vamos falar disso já, mas não era garantido. Mas era uma medalha entre as 3 e a tarde. Era uma medalha, feminino era. E o vôlei naquela último dia lá que a gente tinha ganhado mais 2, né? A Bia, não sei o que não aconteceu, a gente teria mudado de posição. Então, essa coisa... Mas eu não vejo um grande futuro, porque esses esportes que dão muita medalha, a gente não está. A gente tem o Pio no atletismo e o Tomás, sabe? A gente tem... São pessoas... Parece eleição brasileira, você não vota em partido, você vota em gente, sabe? A nossa Olimpíada é do mesmo jeito, é do mesmo tamanho, cara. É gente que acontece, não... Com exceção do futebol, que eu vi vontade nos caras mais velhos, no Richarlison, no goleiro, né? Assim, os caras, o Daniel, os velhos dessa vez gostaram de participar da Olimpíada. Né? Então, parece que o futebol pegou o gosto de ganhar a medalha olímpica. Né? Isso é uma boa notícia. Mas, de resto, a gente não tem programa e eu não vejo nenhum... E o ciclo olímpico, como falou o Marcelo, tem muita gente velha que não vai ser reposta. Cara. Muita gente... Então, uma pergunta que eu não fiz nesse sentido. Esportes que dão muitas medalhas. Quem descobriu os esportes que dão muitas medalhas é a China. A China descobriu os esportes que dão muitas medalhas, entendeu? Então você vê que eles ganharam aí, bateram na trave. A Grã-Bretanha também. Grã-Bretanha também. Então o que acontece? Nós temos uma nova Guerra Fria. Oi? A Holanda no ciclismo. A Holanda no ciclismo, exatamente. A Holanda no ciclismo. Nós temos novamente uma Guerra Fria na geopolítica mundial estendida aos Jogos. Acho que não, Zé. Eu acho que a China vai passar em cima dos Estados Unidos rapidamente e os Estados Unidos nunca mais vai chegar perto. Eu acho que no máximo em 2 Olimpíadas. Nunca mais chegar perto dos Estados Unidos. Mas, por exemplo, o levantamento de peso ele pode ser excluído da Olimpíada ou, na melhor das hipóteses, se diminuírem para 10 categorias de peso. 5 masculinas e 5 femininas. Então, e tem um limite, né? Por exemplo, nessa Olimpíada, a China só pôde levar, o máximo, 8 atletas, 4 no masculino, 4 no feminino. Tanto que ela ganhou de 8, ela ganhou 7. E as outras, as outras 3 do masculino e 3 do feminino, ela não competiu. Agora, se isso valesse para outros esportes, por exemplo, já pensou, judô, o Japão vai ter que escolher, não pode levar 7 e 7, vai levar 4 e 4. É uma coisa também que deveria ser discutida, né? Porque é ruim, se a China levasse no levantamento de peso 14, ia ganhar 13. Né? Nos saltos ornamentais, ela leva 8 e ganhou 7. Tênis de mesa 5, ganhou 4. Então, perdeu a dupla mista lá, que os atletas devem ter sido fuzilados quando chegaram no Japão, porque a China não perdia uma competição de tênis de mesa e perdeu na dupla mista. Né? Agora, tem esse detalhe também das provas. Por isso que eu não cravo assim esse domínio chinês, porque
conforme o programa olímpico, pode ser que os americanos consigam manter por um tempo. Eu estou falando desse cenário, olhando para o cenário atual, é isso que eu estou falando. Porque eles estão comendo medalha dos americanos assim, no atletismo, estão comendo medalha na natação, tem mais gente comendo medalha. Os americanos fizeram uma Olimpíada, para mim, horrorosa. A Olimpíada dos americanos é horrorosa. E na natação foram pulverizados, né? Na natação feminina, então levaram um baile, né, da Austrália, né? Que, aliás, o grande destaque foi uma australiana. Agora, bom, eu concordo com vocês, sim. Agora, pelo tamanho do cardápio, parece que aqueles restaurantes que você vai, tem desde carne, picanha, não sei de que jeito, até comida japonesa, entendeu? Então você vai lá, tem todo tipo de comida. E os Jogos Olímpicos tem a chance de se transformar nisso, quer dizer, vai ter 2.000 esportes, tudo quanto é tipo. É óbvio que vai ter um enxugamento de categorias. Senão não vai ter. Nós vamos ter Vila Olímpica com 20 mil pessoas, quer dizer, não tem logística para isso. Inclusive, vão voltar as 306 provas do Rio 2016, que agora foram 339. Ontem eu já estava lendo as provas que vão ser enxugadas e voltaremos não vai ter mais o softball, nem o beisebol, o karatê também já foi para o espaço, então não teremos, exceto o breakdance, nenhuma outra modalidade entrando. Voltamos para as 306 provas. E nesse sentido, desculpa, Anderson, fala. Não, inclusive vai acontecer, eu acho que vai acontecer muito o que está acontecendo no boxe, né? Você põe uma categoria feminina, tira uma masculina, né? É isso que vai acabar acontecendo. Você vai dar um equilíbrio aí de categorias, não é que você tira, mas você vai fazer isso, vai pôr lá 4 de homem, 4 de mulher, sabe? Assim, porque não tem jeito, né? Não vai ter muito. E nesse sentido, com todo o respeito ao basquete, mas basquete de 3, com tanta coisa boa para se colocar, eu sou a favor do street dance e tal, mas basquete, eu não sei o ganho do basquete, ou não, estou enganado. Não, uma das modalidades mais legais, não fala mal do basquete. Eu adorei o basquete. Tô com o Zé, tô com o Marcelo. Eu queria falar mal do tênis de mesa, mas aí você já não deixou. Não pode falar mal, nem do tênis de mesa, nem do basquete. Meu filho já tá, meu filho sempre jogou basquete, agora já tá empolgado. Não, vou voltar a jogar basquete, o 3x3. Não, eu achei um evento, desde os pré-olímpicos que eu assisti, muito bacanas. Agora, é outro esporte que faltou o público. Faltou a música, o público, bater palma e gritar, né? O pré-olímpico também foi sem público, então... mas, nossa, eu achei um negócio bem dinâmico. Você presta atenção porque o jogo é rápido, pode ter, cada país faz 2 jogos por dia, assim. Eu adorei o basquete 3x3. Eu gosto, eu acho legal, mas eu não gosto, não. Só acho legal, mas não gosto. Agora, o que eu menos gostei mesmo, se eu tivesse escolhido assim, que eu não gostei, para valer uma Olimpíada, né? Não, é a tal da escalada. A escalada, para mim, foi... Sabe, parecia que os caras estavam no plano horizontal e os caras mudavam a imagem. Eu achei a escalada. Eu posso abrir meu coração para vocês e com risco de ser excluído das redes sociais e detonar do mundo afora? Eu vou abrir meu coração. Entendeu? O street feminino, todo mundo caía. Eu falei, mas vamos ver quem cai menos. Eu acho que no final vai ser assim: quem ficou menos machucada ganha. Porque até a Japinha que ganhou, todo mundo caía. Assim, eu achei chato para burro. Entendeu? Achei caíram nas duas sessões finais só, Zé. Nas primeiras fases caíram muito pouco. Sentiram a prova. Nas primeiras não caíram tanto, não. Quem chegou na final, chegou quase sem cair. A semifinal e final que foi muito... Acho que sentiram a prova, não estavam acostumados ao... Na verdade, acho que tem a questão da pressão da nota, né? A partir do momento que um atleta tira 7, a outra fala, bom, se eu fizer o básico, eu vou tirar 5, 6... Então, eu vou arriscar, e aí arrisca e toma o capote. Agora eu vou ser cancelado também pelo pessoal que gosta disso. Nada supera ao karatê kata, que é aquele sem... Não, valeu, certinho, tá certo. Tá certo. Parabéns. É igual, é quase tão ruim quanto o adestramento, que também é... adestramento. Eu ia falar do adestramento, que também é outra praia. Eu sugiro voltar ao tiro ao pombo, que tinha na primeira Olimpíada de Paris. Tiro ao pombo era legal, muito mais divertido. Pois não dá. Karatê, kata, a luta imaginária, movimentos e gritos. Não dá, não pode valer medalha, infelizmente. Bom, vamos falar de Brasil? Vamos falar de Brasil, os esportes mais importantes. Se eu esquecer de algum, vocês me complementam, tá? Então, eu vou falar de vários esportes, alguns que não ganharam, outros que ganharam, para a gente poder fazer um balanço geral aí. Handball, o que vocês acharam do handball masculino e feminino? O Brasil já estava previsto que não ia passar da primeira fase, 2 grupos da morte. É um sistema que eu acho injusto. O país cede poder escolher em qual grupo que ele quer ficar.
tinha que ter um sorteio por força, como acontece em outros esportes. Tanto que no feminino, as 4 seleções que chegaram na fase final, 3 eram do Grupo do Brasil, no masculino, as 4 do Grupo do Brasil. Então, o handebol feminino teve aquela empolgação dos 2 primeiros resultados, mas eu não estava tão otimista, exatamente porque não tem um jogo fácil, não tem um jogo para você fazer a pontuação. É só bomba, só time europeu forte, o Brasil tem dificuldade. Então, acho que o técnico já teve oportunidade de sobra também, 2 mundiais e mais a Olimpíada, o Jorge Duenas já não deve continuar, mas eu não fiquei decepcionado porque eu já previa nesse grupo da morte que o Brasil não passa assim nem no masculino nem no feminino. Estou com o Marcelo, só acho que o feminino agradou mais de ver. Agradou mais ver o hand feminino, era um time mais time, e com, assim, deu alguma ilusão. A gente sabia que não ia chegar, mas pelo menos deu para se iludir um pouco. O masculino, nem para se iludir. O masculino é a maior rivalidade do mundo. Entre galáxias, não existe nada mais rival do que Brasil e Argentina no handball masculino, né? E a gente conseguiu dar o troco deles agora. Se bem que nós quase conseguimos o flop do ano, né? Depois tá ganhando de 22 a 12, né? 20 a 12, sim, né? A gente quase conseguiu perder. E no feminino, o fim de uma geração espetacular, campeã do mundo na Sérvia, com a Alessandra, Ana Paula e a espetacular Duda, né? A Duda vai fazer muita falta, as 3 não tem mais gás, não tem mais jeito. Eu não sei se a geração nova vai conseguir segurar o bastão, eu acho muito difícil, até porque não tem nem liga aqui, quer dizer, para um país que não tem nem liga, elas têm que ir embora para jogar. Chegaram longe demais, foram muito bem. A chance delas, a grande chance delas foi no Rio, infelizmente elas perderam naquelas oitavas, que jogaram muito mal, nas quartas, desculpa, né? Mas eu acho que é uma geração espetacular que está acabando e não vai ter sucessora. Bom, vamos para o esporte do Anderson, que é de Santo André, entendeu? Torcedor da Pirelli. Como é que está teu esporte? Você que é especializado em vôlei, meu caro, vamos falar do vôlei. Bom, o masculino deu trabalho, né? Deu muito trabalho. Eu acho que deu trabalho a Olimpíada inteira, cara. Não, sabe, assim, jogou, ganhou, não sei o quê, mas faltava alguma coisa. Acho que eles sentiram falta ainda do chefe no banco, sabe, assim. Acho que sentiram falta do chefe no banco. O Renan, não sei como é o Renan, né, veio da doença, não sei o que lá, mas sentiram falta do chefe no banco. E o feminino, inexplicável a atuação na final. Não é que era a favorita na final, mas inexplicável, assim. Marcaram bem, as americanas marcaram bem. Marcaram bem, não. A gente deixou se marcar bem, cara. A gente deixou se marcar bem. Foi diferente. A gente insistiu nas mesmas jogadas, né? Tem uma hora que eu fiquei com dó do Zé. O Zé eu vi jogar na Pirelli, né? O Zé era levantador da Pirelli, no lugar do Moreno. E o Zé chegou uma hora que ele desacorçoou, como dizia minha avó, sabe? Chegou uma hora que ele falou, não vai dar hoje, não vai... Porque o time não respondia. Eu achei estranho, né? Eu vi um jogo desse em 84, né? Me lembrou muito Brasil e Estados Unidos na final de Los Angeles. Me lembrou demais. Assim, vi o mesmo jogo que eu vi em 84. 84 era mais legal, porque era muito mais difícil de ver, né? Então a gente sofreu muito mais, porque era horrível de ver. Mas achei que jogou bem, jogou direitinho. Fegaray jogou muito, essa menina, a Rosa Maria, quando entrou, fez o papel dela, mas é uma geração, como disse o Marcelo, que está acabando, né? Aquelas 4 ou 5 ali estão indo embora. E as mais... Não, a geração já acabou. E as mais novas têm 27 anos, sabe? A Rosa Maria tem 27 anos, sabe? Também não é um nova assim, né? Então é isso. O vôlei masculino oscilou demais durante toda a campanha. Sets espetaculares, como diante dos Estados Unidos. Depois outras vaciladas, como foi diante da França. Desde a estreia contra a Tunísia. O Brasil virou um jogo contra a Argentina, ninguém sabe como. E depois o vacilo maior, que nunca será esquecido, o 20 a 12 e 23 a 19, né? No masculino não dá para perder, com 20 a 12 e 23 a 19. 23 a 19. No feminino ainda tem muito mais ralis, tudo, pode acontecer. No masculino não, você tem que ter uma jogada para sair daquilo ali do saque do cara, botar a mão e explorar bloqueio e fazer. Não existe uma sequência no masculino de tomar 5 pontos direto em fim de 7 nesse nível, como aconteceu no Brasil e Rússia, né? Então, concordo, sentiram falta do Bernardinho, talvez até do Schwank, né, que voou com a seleção na Liga das Nações. Exatamente. E não entendi muitas das substituições do Renan.
jogadores que estavam mal permaneciam na quadra, pouca variação. Então, não sei. E o feminino é uma surpresa, a campanha. Eu imaginava que o Brasil fosse perder na Sérvia e pegasse um jogo complicado. Teve a eliminação da China, que para mim é a coisa mais inexplicável do planeta. Pouparam na Liga das Nações. Tinha um timaço, que é o campeão olímpico, vice-mundial, e não passaram da primeira fase. Então, abriu aí o caminho para o Brasil. O Brasil ainda teve uma facilidade maior na semifinal, porque era para enfrentar a Turquia. A Turquia estava vencendo o jogo, mas aí baixou o espírito Turquia de vôlei feminino, perdeu da Coreia do Sul, aí abriu a chave para o Brasil e chegou à final, mas eu não tinha muita ilusão, não. Como disse, o Anderson esperava que fosse mais equilibrada a final. Só um comentário adicional, Zé. Fala. E quando você fala, eu vou pegar o carregador de bateria. Dá uma enrolada, eu vou pegar que está acabando a bateria. Vai lá. Enrolado é bom. Bom, o que eu acho, Marcelo, assim, o masculino, você não pode perder 3 partidas em 6. Né? Matematicamente é horroroso isso, né, cara? Perder 3 em 6. E uma coisa que me incomodou no masculino e no feminino, assim, naquela partida, 2 partidas, o Bruno jogou muito mal. Muito mal o Bruno jogou. Não as primeiras, não, estou dizendo já nas decisivas. E não houve a mudança. Não estou acusando o Bruno, não, mas não houve a mudança, sabe? E na final com os Estados Unidos, quem jogou muito mal e era a melhor jogadora do time na Olimpíada foi a Fegaray. A Fegaray jogou muito mal contra os Estados Unidos. E ela foi a única jogadora de todas que não saiu. Né? A Carol saiu, a Roberta entrou, não sei quem, a Rosa Maria foi e voltou. A Fegaray na final e o Bruno na semifinal e contra a Argentina, não sei, troca, cara, vamos trocar, faz parte do jogo. O jogo te dá a chance de trocar, faz 4 pontos bons e joga o cara fora e volta para o jogo. Inclusive, no masculino, se elogiava muito antes da Olimpíada o elenco brasileiro. Olha, nós temos aí o Alan no banco, o Isaac foi tão bem na Liga das Nações, foi pouco aproveitado. Tem Douglas, tem o Cachopa. Então, não pode tomar 5 pontos seguidos. Estava 23-19 e o Brasil tomou 24-23, sem conseguir passar a bola para o outro lado. Exatamente. Eu acho o seguinte, eu acho masculino, todo mundo estava falando, era o time a ser batido. Eu até entrevistei o Maurício, ele falou, o Brasil é o time a ser batido. Eu acho muito incrível, eu acho que está muito físico o voleibol, sabe? Está muito físico. Então, até o talento, aquele cara é o talento, é o cara, né? A gente teve a Sheila, né, matando no peito nas quartas contra a Rússia, né? E fez um tie-break, acho que o melhor que eu já vi na minha vida. Né? Ela falou, é comigo, eu sou a mulher, né? A cara, né? E destruiu o jogo, né? Então não tem um cara, aliás, não tem no mundo um cara que fala assim, não, esse é o cara os Estados Unidos tem no feminino uma jogadora excepcional, mas no masculino não tem, quer dizer, todo mundo é muito físico, todo mundo muito grande. Então eu acho que essas variações, eu já achava no Rio que era um time comum, né? Que era um time comum e que não estava, enfim, era um time comum, que eu falo, um time muito esforçado, muito disciplinado, muito focado, mas era um time sem grandes talentos. O Bruno, filho do Bernardinho, é igual ao pai dele, quer dizer, é um cara inteligentíssimo, é um cara focado, é um cara cheio de qualidade, mas não é um grande levantador, passa longe de ser um grande levantador, né? Passa longe. Então, você não tinha opção, quer dizer, quem é o cara que vai agora matar o peito? Não tem. E no feminino, a gente foi longe demais, é uma transição. Quer dizer, outra coisa, as veteranas que estão segurando o bastão não eram protagonistas, não eram. Elas foram preteridas em outras Olimpíadas, né? A Fegaray perdão, a Carol foi preterida, né? Foi cortada no Ouro Olímpico. Assim como a nossa líbero também, que foi cortada, né? Ela, nas 2 vezes que pôde, ela foi cortada. Então, era um time muito esforçado. A gente tem uma tradição muito grande, né? Nós temos aí, o Brasil hoje é o país do vôlei, certamente vão nascer meninas novas com talentos, devem estar, essa geração nova, deve ter gente muito boa. Eu não sei exatamente, eu não estou acompanhando muito a Liga de Vôlei, mas certamente tem. Mas eu acho que chegaram longe demais. Então, no masculino, eu não me surpreendi com o 4º lugar, porque eu acho que é muito equilibrado. E o vôlei de praia, o que vocês acham? Então, o vôlei de praia realmente, assim, no masculino não se esperava muita coisa pelos resultados do circuito mundial. A dupla dos sonhos formada, seria Bruno e Evandro, quando eles se juntaram, já imaginou, olha, pode entregar ouro. Um é campeão olímpico, o outro campeão mundial arrebentando, que era o Evandro. Só que deu tudo errado. Não houve entrosamento, depois teve o caso da Covid do Bruno, e aos trancos e barrancos eles foram
para lá e não conseguiram nada. E a maior esperança era no feminino, principalmente com Agatha e Duda, uma dupla já rodada no circuito, acostumada sempre a pegar pódio, né? Não era tão difícil, porque quem costuma chegar eram as duplas do Canadá, Estados Unidos e Austrália. Não tinha assim, novidade dinamarquesa, eslovaca. Então, só que num jogo, começou ruim, perdendo um jogo para uma dupla chinesa que era mais ou menos. Aí foram para o cruzamento mais complicado e acabaram sendo eliminadas. Agora, é uma coisa que a CBV precisa rever, é esse critério de definir uma dupla, já aconteceu no Rio 2016, com 1 ano de antecedência. Isso não existe. Deixa competir até faltarem 3 meses para a Olimpíada. Aí você vai, quem tiver melhor no ranking, ou você seleciona ali 15 eventos, agora com 1 ano de antecedência, e dessa vez foram 2 anos de antecedência, porque teve a pandemia, não dá para fechar uma dupla assim, né? Tanto que nesse ano, outras duplas estavam melhores no circuito, né? No masculino mesmo, tinha o André George com resultados mais interessantes, e aí você acaba levando a dupla que já tinha sido escolhida. Não vou falar tecnicamente, que o Marcelo já acabou com o assunto. Eu acho assim, primeiro que a gente descobriu no Brasil que existe a Lituânia. Existe o quê? Desculpa. A Lituânia. Perdemos a Lituânia várias vezes nesse negócio na areia aí. E outra, eu acho que o problema do vôlei de praia, como esporte, é que tinha muita dupla ruim, cara. Tinha muita gente ruim, sabe? Teve muito jogo ruim, muito jogo... Não é só aqueles países que não sabem nada, não é só o Turcomenistão, não, sabe? Assim, tem os países lá muito fracos, assim, muito... E as duplas brasileiras concordam em gênero, número e grau. As masculinas, formar dupla só porque formar e vai dar certo, não é bem assim, né? Você não soma pontuação de ranking para falar, já vamos sair na frente. Não tem handicap, não é jogo de polo isso, entendeu? Na verdade, eles trocaram muito as duplas. Isso. Se eu for falar o troca-troca, porque começou a dupla que era Bruno com o Alisson. Aí o Alisson foi jogar com outro atleta, agora eu vou esquecer, que também era famoso. Ele foi fazer dupla. Depois ele formou a dupla com o Álvaro. Sendo que a dupla campeã mundial de 2017, que passou o trator em todo mundo, era Evandro e André. Aí o André brigou com o Evandro e foi formar dupla com o outro. O Evandro pegou o Bruno, que estava sem parceiro, porque o Alisson tinha... Então, fica complicado, né? Bom, vou falar agora, Marcelo, essa é para você, depois você manda para onde você quiser, porque esse assunto é teu. Que saque que tem o Tsuboi, hein? E que campanha que nós fizemos no tênis de mesa, hein? Uma campanha boa, com o Hugo Calderano sendo o melhor representante da história do Brasil. Primeira vez que chegamos entre os 8, né? E, infelizmente, ele pegou um jogo complicadíssimo para chegar até a semifinal, que foi exatamente o alemão que, exceto os chineses, foi o atleta que mais se destacou. Tanto que deu trabalho no jogo de equipes para os chineses, ganhou 7 lá do Fan Zhendong, quase passou para a final também individual. Então, não tem nada que reclamar do Calderano. Ele fez seu papel, passou por um coreano bem complicado e depois parou diante do alemão. E por equipes, você já pega assim, Coreia do Sul, que tinha 3 entre os 20 melhores do mundo. Aí não há saque do Tsuboi, não há o menino lá, Vitor Ishii, que consiga ganhar uma partida. Anderson, pode falar. Não entendo nada, mas achei que o time jogou bem. Achei que o time jogou bem, cara. Achei assim, deu para ficar na frente da TV, para quem não acompanha o esporte, deu para ficar na frente da TV torcendo pelo Brasil, sabe? Para mim esse é o melhor sintoma, né? Quem não viu que tinha jogo. Tinha jogo. Antigamente não tinha jogo, cara. Todos e ter jogo é legal. Para quem gosta de esporte, não gosto muito desse negócio, vale oitavo, bronze que vale ouro, não gosto nada disso. Mas quando você vê que tem jogo, que o lado de lá tem que se preocupar, tem que mexer no saque, tem que fazer diferente, já valeu a pena. É o contrário da esgrima, por exemplo, que eu acho que a gente vai lá só para falar que foi. Esgrima, a nossa menina perdeu na última, né? Quer dizer, perdeu no Golden Score, né? Uma pena, ela foi campeã mundial no Golden Score, eu vi umas 20 vezes, fiquei emocionado, infelizmente ela perdeu, e aí a menina parece que foi longe, né? A que venceu ela, né? Ela pegou simplesmente uma bicampeã mundial também, uma das estrelas da esgrima italiana, que é a Rosélia Fiammingo. A Rosélia depois parou nas quartas de finais.
Mas é aquele caso que eu comentei outras vezes em lives, assim, o tal do sorteio. Tem vezes que o sorteio você já olha e fala, nossa, não tem como ser medalhista. Não é muito complicado. Né? Olha, no boxe, depois nós vamos talvez comentar, quando saiu o sorteio, que eu analisei a chave, eu falei, olha, no masculino, nós temos uma possibilidade. Com o Herbert Conceição, a chave dele é acessível. Ele só vai pegar luta difícil nas semifinais, que é o russo campeão mundial, e talvez se passasse. E foi exatamente o que aconteceu. Yeah. Bom, vocês falaram de boxe, de esporte que adoram que um bom sorteio faz tudo, né? Leva o cara até a final muitas vezes. E dois esportes nesse sentido são boxe e o judô. Vamos falar dos dois. Né? O judô com uma geração fraquíssima. Eu acho que eu brinquei até, eu tenho um grupo do colégio, né? Aí quando foi lutar o Baby, né? Falou, quem é esse grandão? Falaram, esse grandão é o Enceradeira, né? Ele ganhou medalha. Mas, com todo o respeito, o cara é medalhista olímpico, claro, estou brincando, né? Mas ele é até grandão, né? Mas ele pega, ele roda, é o estilo dele, e isso o levou a conquistar muita coisa, merece todo o respeito do mundo. Mas a grande atleta nossa, de muito tempo para cá, né? Depois das duas bicampeãs olímpicas, é a Mayra, né? Não tem uma geração nova, né, gente? É muito fraca essa geração. A gente até havia comentado isso antes, né, Marcelo? Isso, não tinha muita expectativa do judô, não. Achei que até poderia sair zerado. O judô é uma das modalidades que eu mais acompanho, porque é o que mais tem eventos durante todo o ano, né? Grand Slam, Grand Prix direto. E o Brasil cansou de fazer papel vergonhoso, com exceção aí dos pesos pesados. E tinha a dúvida da Mayra, porque vinha de cirurgia, tinha competido uma vez depois da pandemia no Mundial, foi eliminada na segunda luta. Ela acabou, graças ao ranking também, aí o ranking ajuda no sorteio, pegou uma luta acessível na primeira, pegou a alemã na segunda, acabou sendo derrotada, mas aí na repescagem, tudo, não cruzou com a japonesa, nem com a francesa, então caminhou para a medalha. E no masculino, a esperança dentre os ruins, o menos ruim, que tinha uma possibilidade, era exatamente o Daniel Cagnin, que tinha um bom ranking, tudo. Eu já vi lutas interessantes dele. Agora, os demais, eu já vi muitas lutas. Olha, não dava, não tinha como. Inclusive, o rapaz da categoria dos 90 quilos foi eliminado com 25 segundos de luta, Rafael Macedo. Com todo respeito. É uma geração bem ruim. E no feminino um pouquinho melhor, tinha Maria Portela, que é esforçada. Ruim e chorona, né? Todo mundo chora quando perde. Ruim e chorona. Agora, a confederação tem que rever mesmo, assim... e pior que não tem, assim, deixou gente de fora. Não, a média realmente, pelo que eu acompanho, é essa mesmo. Anderson. Zé, se eu chamasse minha esposa, dona Lília, aqui, para ouvir você falar alguma coisa do Baby, você ia ser ofendido. Não, ela viu pouco jogo. Eu quero medalhista olímpico. Eu estou brincando. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Ela viu poucos jogos de madrugada, ela não tem paciência para ver. Aí ela ficou naquele dia lá por equipes. Cara, a luta dele foi medonha, medíocre. Ele roda. Ele é esforçado, o cara fortão, o cara foi pior do que a prova individual dele. No dia da equipes, que o Brasil perdia por 3-2, foi assim, foi péssimo, sabe? Foi aqueles canastrões, assim, sabe? De teatro de catanduva, assim, mais ou menos, sabe? Então, tem muito disso do choro, né? Tem muito disso do... E o que ele falou, o cara perder com 30 segundos é igual perder 23-19 no vôlei masculino, né? É algo parecido com isso, sabe? É a mesma coisa. 180 quilos tem o Baby. Vamos falar um pouco agora. Se ele tropeçasse em toda a luta e caísse em cima do cara, ele ganharia todas as lutas, cara. É só ele tropeçar. ele roda, ele abraça e roda. E o que ele leva de punição é uma grandeza, né? Mas é o estilo dele. Bom, vamos em frente. O boxe é o grande xodó agora, né? No Rio já faturou, agora faturou duas, né? E faturou do masculino, foi sensacional, né? Ele descobriu, o cara bobeou feio, né? E depois o cara ficou inconsolável, né? Porque ele pegou assim uma brechazinha, né? Aquela bobeada do cara com a luta ganha, ele foi lá, deu 2 jab no cara e acabou com a luta. Foi maravilhoso, das coisas mais bacanas que eu vi do Brasil nesses jogos. Pode começar. Enquanto a Bahia for no Brasil, a gente tem chance, né? Mais ou menos isso, né? Quer dizer, de repente você descobriu um lugar, né, onde o tal do Popó cria um modelo, né? Cria uma veneração, né? A gente não conseguiu fazer isso em Santa Catarina com o Guga, mas assim,
Foi muito legal. Ele acerta, ele faz aquilo que a gente que não é um aficionado de boxe torce para ver, né? É o cara acertar o soco, né? Acertar aquele soco na luta perdida. A luta é para derrubar os outros, não é para perder nos pontos, né? Ou ganhar nos pontos. E eu fiquei com dó da menina, sabe? Eu achei que a menina... Esqueci o nome dela, a Bia. Eu achei que a Bia fez uma Olimpíada muito legal, né? Seria mais legal ela ter ganho, mas achei que o boxe é a menina dos olhos, né? Tem ganho medalha. O boxe está para mim como teve o judô uns anos atrás, sabe? O boxe está trazendo aquilo que o judô trazia numa quantidade menor, porque não dá para competir com o mundo, né? De boxers ao redor do mundo, né? Duas coisas importantes do boxe. Primeiro, tem que parabenizar a confederação pelo intercâmbio. O Brasil está disputando muita competição internacional. Então, esses atletas acabam se conhecendo. Então, eles lutam durante o ano em competição na Sérvia, na Bulgária, coisa que antes não acontecia. Sim. E em relação à Bia, esse critério do boxe de revelar a nota, quanto que está o placar, já teve edições que isso não ocorria. Se não me engano, em 2016 não ocorria, não. Só ao final da luta é que você sabia quem tinha vencido. Então, a partir do momento que o primeiro round ela ganhou e o segundo ela perdeu na decisão de 5 árbitros, eu estava com o placar na minha frente da tela de Tóquio, então o técnico falou, olha, você está perdendo. E aí ela desesperou e talvez ela tivesse ido com mais calma, como no primeiro assalto, poderia até reverter a luta, acertar, mas ela foi desesperada e acabou acertando o vento toda hora e acabou perdendo. Para mim, eu já dava ela como medalhista, porque a irlandesa, eu vi o currículo dela, de últimas 15 lutas, ela tinha perdido 3. O ucraniano, que o Ebert venceu, ele tinha 62 lutas invictas. 62. Desde 2016 ele não perdia. E o Ebert acertou um golpe e matou o cara. Então eu achei que a Bia, pelo currículo dela, estava invicta e ia vencer. Mas talvez faltou um pouco estudar mais a adversária, porque ela não tinha enfrentado, ao contrário de outras adversárias, ela não tinha enfrentado, então acho que foi esse o problema. Natação, desculpa. Só um pouquinho, comparando aí, das notas, concordo com você 100%, Marcelo. É a história do Zanetti ter que tentar uma saída louca, porque já sabe que a pontuação, né? Mas no esporte dele sempre foi assim, no esporte dele não é novidade, né? Faz parte do jogo. No boxe é uma variável que atrapalha mesmo, eu acho que atrapalha mesmo. Atrapalha para quem está tentando se recuperar, né? Natação também, o time era muito fraco, até surpreendeu. O Fratos a gente esperava que era o único que podia beliscar uma medalha, ele foi brilhante. E o outro rapaz também escapou, né? Porque o time era muito fraco, né, gente? Surpresa total. Se você analisasse os tempos dos brasileiros no site da FINA, você não via esperança de nada, a não ser o Bruno Fratos. Nenhum entre os 10 melhores tempos. Só que esse é o caso do cara que treinou, o Fernando Scheffer, treinou para dar o seu melhor resultado na Olimpíada. Ele tinha sido nono colocado no Campeonato Mundial, não pegou final, só que ele fez o tempo da vida dele naquela prova, que não tinham assim grandes favoritos, então ele conseguiu beliscar ali o bronze e salvou assim a campanha da natação em piscina, porque teve, lógico, a medalha da Ana Marcela. Achei o time muito fraco mesmo. O time era fraco, a gente já sabia que era fraco. Até quando apresentava, né, os times, você já via, né, os personal best já era um exagero chamar de best, sabe? Já era só personal, porque de best não tinha nada. Bom, vamos para o atletismo agora. Pode começar. Só queria falar do Pio 2 horas seguidas, cara. Porque o Pio era muito legal, cara. Além da prova, a prova louca, né, cara? Uma prova louca que todos eles teriam ganho medalhas em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer competição. O depois dele era impressionante. Mas achei que a gente foi bem no atletismo. Achei que a gente foi melhor do que também esperava. O atletismo forte, né? Na Olimpíada como um todo, com muito recorde olímpico sendo batido. Não muito mundial, mas muito recorde olímpico sendo batido, né? Esmigalharam as outras Olimpíadas. Mas o menino do salto com vara pegou aquele monstro lá, né? Daquele sueco lá que não dá nem para brincar, né? Achei que o sueco errou. Achei que o sueco devia ter pulado primeiro para bater o recorde olímpico e depois para bater o recorde mundial. Achei que ele foi muito ganancioso. E acho que não tinha muito mais o que fazer, não.
E para mim a surpresa é o rapaz, o Darlan, né? Darlan, que ele chama, o rapaz do virou peso. queridinho. O Darlan, ele tem um carisma muito grande. O Darlan vai ser um cara. Ele vai virar artista de cinema, viu? Mas foi uma surpresa, assim, achei que foi uma surpresa mesmo. A gente não, né, se você não acompanha muito, você não sabe nem da existência do sujeito, né? E de repente, como ele fala, sempre chega em quarto. Também chegar sempre em quarto é soda, né? Na verdade, então, o Darlan, ele tinha sido quinto na Rio 2016 e quarto no... Quarto no Mundial. E ele perdeu no Mundial, no último lançamento do neozelandês, que ele estava com o bronze já garantido. E o cara, lançamento não, arremessou o peso e passou ele. Então, só que assim, no ciclo, ele não, depois da pandemia, ele teve problema com a Covid, ele praticamente não competiu, ele não foi em etapas da Diamond League. Então, não tinha muita expectativa, porque os outros três estavam no nível acima. Do atletismo, eu quero falar o seguinte: é inadmissível o Brasil levar 55 atletas. Tinha que ser como na natação, 20, 22 no máximo. Então, o Brasil tinha 20, 22 com índice A, que é o necessário. Sim. Aí inchou com atletas de índice B. Aí o que acontece? A pessoa que não acompanha, que é leiga, tá lá assistindo a prova. Opa, bandeirinha do Brasil, olha só. Tem as atletas no salto em distância, pessoal. Aí o que acontece? Uma fica em penúltimo e a outra em último. Uma fica em 27º e a outra em... Porque não tem condição. Não é para levar para a Olimpíada. Não é. Também acho. O rapaz lá, Altobelli. Nossa, eu estou decepcionado com o meu tempo. Ele é o 48º tempo do ano. Ele não vai baixar entre os 24. Então, não tem por que levar. Não é Jogos Sul-Americanos. Não precisa levar tanta gente. É igual a natação, que muitos também pioraram seus tempos. Mas, assim, tem índice A? Vai. Não tem? Amigão, tem do índice que tem que estar nos Jogos Pan-Americanos. E era uma boa oportunidade esse atletismo, né? Porque não foi um grande atletismo na Olimpíada, né? Como um todo, né? Comeram muito recorde olímpico, mas não foi uma coisa... Dos 400 com barreira foi eu acho que o ápice dos jogos, né? Foi uma coisa incrível, né? Foi uma corrida maluca, né? E o brasileiro, quando ele olhou o tempo, ele falou: como é que eu sou terceiro com esse tempo, né? O primeiro bate recorde mundial, os outros dois batem recorde olímpico, incrível, né? O que me lembrou essa prova do Alisson, o Thiago Pereira, que ele sempre competia com 3 fenômenos: o Laszlo Rocher, o Phelps e o Lotte. Então, o Alisson, ele pode mudar, se o americano e o norueguês continuarem, é melhor tentar mudar de prova, né? Porque senão ele vai sempre ser atrás dos dois fenômenos. Cair na prova que tem 2 fenômenos, né? Lembrou o Nelson Prudêncio, nosso medalhista no salto triplo, que bateu o recorde mundial e depois virou prata, que o cara foi lá e bateu. E o Darlan lembrou também que aquele lutador de Taekwondo, você pode me ajudar, Marcelo, que foi 2 vezes quarto colocado. Peraí que eu vou lembrar. Já vou lembrar. Bom, foi um cara carismático, super carismático, o grande lutador, foi 2 vezes quarto. Foi comentarista da TV. E o Thiago... Como espectador, o atletismo feminino foi muito melhor que o masculino. Como espectador puro espectador. O feminino foi muito mais competitivo, parecia vôlei, né? Essa coisa do vôlei que o rally dura mais, né? O atletismo feminino, para mim, deu um banho, assim, como espectador agora, esquecendo qualquer outra avaliação. As provas dava para esperar para ver, sabe? Se bem que os 100 metros ganhar um italiano é uma coisa incrível, né? Já vários jogos. Mas é sem o Bolt, né? Mas é sem o Bolt, né? Sem o Bolt tudo valia, né, cara? Era terra de ninguém, agora, né? O Thiago, para mim, é a maior prova de que sorte e competência andam juntas, né? Porque ele é um cara, vejam, ele chegou no Rio, aquele tempo ele nunca tinha feito na vida, né? Ele foi lá e bateu no peito e fez aquele tempo. Sobre isso eu quero falar um pouquinho na frente, quando a gente for falar de Simone Biles, tá? Mas ele foi lá e matou no peito e falou: esse é o meu momento, e foi. E agora, nessa Olimpíada, ele não seria terceiro colocado, ele só foi porque o francês, que era o rival dele também, machucou, porque ele deu essa sorte, né? Não, e teve um americano que não competiu pelo Covid. Por Covid. Então, agora, o Thiago ele está de parabéns, porque o ciclo inteiro dele foi péssimo. Em 92, que ele conseguiu na Olimpíada, ele só tinha conseguido uma vez. 5 anos ele só saltava 5,70, 5,75, aí ele ficava em quinto. Nem nos Jogos Pan-Americanos ele ganhou medalha, nem. Só que é o cara que nasceu para a Olimpíada, é impressionante, porque ele foi lá e acertou novamente o salto. Os dois que ficaram acima dele realmente não davam para ele competir, mas parabéns, segundo Olimpíada e 2 medalhas.
Agora, o grande momento trágico para a gente no atletismo é a da menina da marcha atlética, né? Sim. Que momento trágico aquele, cara. Tadinha. De novo, tem a ver com a pontuação, né? A busca pelo segundo matou o terceiro dela, né? Tem razão. Tem um detalhe nessa prova. Primeiro, ela já tinha sido punida nos Jogos Pan-Americanos, que eu fiz a transmissão na Record. Ela estava em primeiro, foi punida e terminou com o bronze. E aí, é o que você falou, ela já tinha 2 punições. Quem que estava atrás dela? A chinesa, campeã olímpica, campeã mundial. Aí ela esqueceu do que ela já estava com as 2 punições e, né, eu não posso julgar, ela falou que foi injusto tudo, eu não sou um técnico de marcha, mas, sei lá, né, você tem duas punições, você já é o jogador de futebol. Então, o teu histórico, né? O teu histórico é de Felipe Melo, né? Histórico de Felipe Melo, não é histórico. Não é de Toninho Cerezo, né? Bom, mas nós desculpa, Cerezo, por na mesma frase vamos lá. Felipe Melo. Vamos para a ginástica, então. Vamos falar um pouco de ginástica. Quem começa? Pode Marcelo. Posso começar? Você. Primeiro teve o choque da Simone, né? Acho que o choque da Simone muda a ginástica completamente, né? Não só os resultados, mas muda tudo, né? Muda o foco na ginástica, tudo muda muito. Achei que o time brasileiro vinha também de um ciclo olímpico meio irregular, as meninas vinham de ciclos irregulares, assim, fazendo provas boas e ruins o tempo inteiro, né? A gente não tinha uma constância e aí acaba sendo surpreendente, né? No final acaba sendo surpreendente. É uma menina fria, muito fria, achei que a grande qualidade dela é a frieza, muito, muito fria. E vai bem, mas assim, o masculino não existiu, né? O Nori sumiu antes de chegar, deve ter encontrado algum parente lá, né? E foi tomar chá, com certeza. Mas valeu pela frieza da menina, eu achei. Valeu pela frieza mesmo dela conseguir, mesmo com o holofote, fazer a coisa funcionar direitinho. Desde 2016, na Olimpíada do Rio, que se fala da Rebeca Andrade. E lá ela já estava com alguma contusão, não realizou o seu melhor, foi lá mais para marcar presença. E colegas, pessoal que acompanha a ginástica, fala: se a Rebeca fizer o seu melhor, ela é medalhista olímpica. Se a Rebeca fizer o seu melhor... Só que ela teve diversas contusões. Inclusive, se a Olimpíada fosse em 2020, ela não teria competido, porque estava com a terceira operação no joelho. E aí, foi benéfico para ela, ao contrário da Rafaela Silva, né, que acabou ficando fora. Para ela foi benéfico esse adiamento, e ela se preparou muito bem e teve, como vocês falaram, a frieza, né? Porque mesmo sem a Simone Biles, você competir ali na hora do, vamos ver, acertar o salto, acertar o movimento com chinesas, com japonesas, russas do lado, é complicado. Então, é uma atleta muito fria que fez o seu melhor. E se não tiver contusão, é atleta para poder brigar por mais um ciclo de bons resultados. Acho a mesma ela coisa. Pulou, parecia que estava pulando na casa dela. Eu nunca vi ninguém tão frio na minha vida. E ela, em relação à declaração, menina inteligente, né, com personalidade, eu achei a menina uma craque, viu? Uma craque em todos os sentidos, viu? Uma craque. Não gostei da voz. Não gostou da voz? A voz muito de criança, é muito engraçada. A voz dela é muito estranha. Ela é criança, meu. Ué, tem 23 anos, ela não é criança, não. Em ginástica, 23 anos, você já é quase sênior. É verdade, é verdade. E a russa, não, e a russa que o Anderson nós já fizemos, eu morei em Alphaville muito tempo, fui vizinho dele muito tempo, e ele foi comandante da nossa delegação lá em Alphaville, entendeu? Um dos maiores comandantes que nós tivemos. Ele era chato pra caramba, ele acordava a gente cedo, entendeu? Mas foi um grande comandante. A Olimpíada é com ele, viu? Eu e a minha filha era que incomodava as crianças e eu que incomodava os adultos. Bom, vamos para a Vela. Vela, o que vocês têm para falar da maravilhosa do bicampeonato olímpico e do Scheid aí no ponto do Cisne? Outra dupla espetacular e muito fria, porque quando você começa a Olimpíada com 15º lugar, fosse em outra situação, já bateria o desespero. Mas pouco a pouco elas foram melhorando. Eu acompanho também muita competição de pontuação de vela. Elas têm uma regularidade impressionante. Dificilmente elas ficam em 17º, 15º. Não, estão sempre ali no top 10. A Ibilice com uma vitória, 2 vitórias. E chegaram teve inclusive uma dupla da Grã-Bretanha que disparou nos 4 primeiros dias. Eu comentei, já era. Pô, colocaram. Sim, vai levar prata, é isso mesmo.
Isso, aí as britânicas tiveram uma queda em 2, 3 regatas, ou seja, não conseguiram administrar. E chegaram na regata da medalha já sem chance, né, de brigar pelo ouro. E a dupla, Martini e Kahina, mostrou novamente poder de decisão, escolha certa, né? E a se lamentar os demais resultados, porque não tivemos ninguém mais brigando ali por medalha, e é um pouco preocupante para a sequência aí da modalidade, que não houver essa renovação. O Scheid foi igual aquele argentino, né? O argentino que ganhou a medalha de ouro no Brasil aqui, né? A dupla do argentino também foi assim, fim de carreira, né? Assim, fim de carreira que eu disse assim, a última Olimpíada com resultados nada agradáveis, né? Aproveitar a vela, achei também as meninas são muito tranquilas. Você sabe que elas vão chegar, né? Você sabe que elas vão chegar. A gente falou de natação, fez ano passando pela menina da maratona aquática, foi impressionante, cara. Além de tudo, trouxe aquela foto dela com o peixinho, que é uma coisa incrível, mas ela dominando assim, ela dominando a prova foi uma coisa impressionante, cara. Como aquele um corpo na frente virou um corpo na frente a prova inteira, né? Não foi 2 metros, não. Foi impressionante. Sobre a Vera, eu concordo com o Marcelo, né? Nós estamos falando só da filha do cara, né? Do Torben, né? O restante, eu cheguei a ter alguma esperança com a Fernanda e a colega dela que chegar a ganhar uma regata, né? Eu fiquei todo animado, depois elas foram muito mal. E o Scheid, aquele negócio, mas numa categoria tão física, né? Ele já não tem mais condição nenhuma, já não tinha no Rio, ele fez milagre, né? Na casa dele, chegou em 4º lugar, mas já não tinha condição nenhuma mais, né? Exatamente. No Rio, eu até acreditava que ele fosse conseguir a medalha. Eu falei, não, esse cara vai aqui no Rio, ele é o mestre aí da vela. Vai tirar da cartola, né? Vai tirar da cartola, mas não deu. Ele já tinha aposentado, outro atleta ganhou a vaga e ele voltou. E para você ver como está o nível da vela, né? Porque o outro não teria condição sequer de brigar ali. E ele voltou para tentar, e ele, assim, disse que pode ainda disputar em outra classe, conforme houver a definição. Exatamente, eu li sobre isso também. Bom, vamos falar agora dos X-Games, entre aspas, né, dos esportes, dos novos esportes. Depois acho que não tem mais nenhum esporte, o piso, tal, mas nenhum esporte. O tênis tem para a gente falar também, né? Vamos falar primeiro do tênis, então. O tênis foi uma maravilha, né? Aquela vitória das meninas foi uma coisa, eu fiquei emocionado. O que vocês acharam? Pode começar. Eu também, Zé. Achei, primeiro que eu não conhecia as meninas. Olha que eu não sabia quem eram. Fiquei impressionado de não saber da existência, né? Quer dizer, eu que olho tanto, leio tanto, vejo tanto, não sabia da existência. Uma delas é 24 do mundo, né? Não é... Uma é 100 e não sei quanto, outra é 24. Devia saber, né? A gente devia saber. Mas a vitória é muito legal, né? A vitória é conquistada mesmo, né? Uma vitória conquistada, assim. Toda a campanha foi conquistada. Elas não tiveram moleza, né? Elas não passaram por situações simples ao longo de toda a trajetória. Foi muito, muito legal mesmo. Quando elas perderam a semifinal para as suíças e tinham vencido um set e tomaram a virada, já me veio na cabeça que ia ser novamente um Fernando Meligeni a terminar em 4º lugar. Aí no jogo decisivo... pensei a mesma coisa. Jogo decisivo, 1-1, estava 9-4. Não, 9-4, né? Isso, com chance que fechava em 10. E elas conseguiram uma sequência de pontos, assim, que realmente foi o momento da Olimpíada mais importante para o Brasil, assim, em termos de emoção, foi essa virada aí da dupla feminina. Elas entraram no torneio nos últimos dias, não eram cotadas, devido a desistências. Tênis, eu quero participar aqui, tem uma vaga aqui. Não sabiam, né? Elas se encontraram em Tóquio, né? Uma veio de Hong Kong e uma de Los Angeles. Não, e o mais incrível, tantos anos o Brasil falou Marcelo Melo, Bruno Soares, Marcelo Melo, Bruno Soares. E aí uma dupla, teoricamente desconhecida, né, foi lá e ganhou a medalha. Isaquias é um fenômeno ou é um caso isolado? Não. É sinônimo, fenômeno, caso isolado ou não? Ele é um fenômeno ou é um caso isolado? Quer dizer, veja, a canoagem brasileira nunca foi nada. Aí aparece o sujeito como Isaquias. Ele deu azar, né, Zé? Do outro cara está lesionado, né? E 4 meses de treino com uma pessoa não dá tempo. Aí, claramente, você vê na prova que faltou... Não é que o outro cara é ruim. O cara não é como ele, não é como o parceiro dele, mas faltou conjunto ali. Claramente faltou conjunto. Ele teria faturado as 2 medalhas, talvez prata e ouro. Então ele é um fenômeno. Ele é um fenômeno. É um cracaço. Ele é um fenômeno, mas o parceiro dele é muito bom também, né?
O parceiro dele é muito bom. A dupla já estava entrosada, né? Com o Erlon, os dois já estavam entrosados. E aí, exatamente. Para treinar. Tanto que o rapaz depois competiu no individual e não passou da primeira eliminatória. Não é culpa do rapaz, né? Agora, é algo que vai acontecer, como já ocorreu aí no tênis com o Guga, acabou o Isaquias, acabou a canoagem, né? Porque nós não vemos a renovação, né? Inclusive, eu lembro de uma declaração do técnico falecido Jesus Morlan, falando, tem aqui as meninas, você acha que você consegue moldar elas? Ele falou, esquece. E essa geração aí de Isaquias, não tem ninguém que eu consigo treinar, ninguém. Tem que começar do zero. Pegar um moleque de 15, 16, para a gente tentar daqui 8 anos, na época, daqui 4, 8 anos, formar alguém. Mas aqui no Brasil, ele falou, de toda a canoagem que eu vejo, é o Isaquias. O que vocês acharam dos X Games agora? Vamos falar de X Games. Pode ir, Marcelo. Pode, Marcelo. Então, não é uma modalidade que eu acompanho tanto, né? O surf e o skate. Agora, o skate, os brasileiros estavam cotados para medalhas. E nas provas masculinas, os mais experientes é que acabaram conseguindo. Muitos falavam, não, mas tem um menino aí, mas chega na hora da Olimpíada, aquele que tem um currículo melhor, mesmo sendo um pouco mais veterano, é o que se destaca. E no feminino, uma grande surpresa, porque eu também achei que aconteceu a mesma coisa, que a menina lá, fadinha, ia tremer na hora lá, e as mais experientes é que iriam. No final, elas nem foram para a decisão, e a Raíssa assumiu a bomba e conseguiu a medalha para o Brasil. Ela, muito menina, e a que ganhou também, né? A japonesa também tem 13 anos, né? As duas, a ouro e prata de 13 anos, né? O que me chamou a atenção foi o estilo. Não é estilo, a estratégia do Ítalo no surf, na final. O quanto ele pegou de onda. Eu não me lembro de ter visto nenhuma prova de surf na minha vida com o cara pegar tanta onda quanto ele pegou na final. Toda onda ele subiu na onda. Toda onda ele subiu na onda. Foi impressionante, mesmo quebrando. E a coisa de quebrar a prancha também foi muito legal, né? Para a história virar uma história bacana, mais bonita ainda, o cara quebra a prancha, né? Mas ele pegou muita onda. O circuito de surf, né? E eu considero o seguinte: o Medina é aqui, o Medina é Pelé, o Medina não tem o que falar, o Medina é monstro. Mas o Medina não é um grande estrategista. Medina é Garrincha, Medina é Garrincha na Pelé. Ele não é estrategista, viu, Anderson? Ele é um cara, ele deixa as ondas, ele confia muito naquela onda que vai vir. Por exemplo, quando tem onda à vontade, por exemplo, quando na piscina do Slater, ele só perdeu esse ano, ele sempre ganhou. Porque lá todo mundo sabe que vai ter onda, etc. Agora, em relação os dois únicos que podem batê-lo, eventualmente, assim, com mais constante, eventualmente não, com mais condição de batê-lo, são o John John. O John John está machucado, chegou machucado e bicampeão do mundo, surfista excepcional, e o Ítalo. E o Ítalo é isso que você falou. O Ítalo vai em todas, ele tem uma garra tremenda, e é isso que de vez em quando o diferencia do Medina. São dois surfistas excepcionais, e agora, quer dizer, eu vou emendar para vocês, nós estamos fazendo o balanço do Brasil, né? E eu queria, para finalizar, eu estou achando sensacional, vocês dois são craques, estão aprendendo demais, está estendendo um pouco mais, mas está sendo válido, vai ser um documento para a gente poder lembrar por muito tempo do que foram esses jogos, né? Então nós vamos falar agora das coisas boas, quais são os grandes destaques positivos e negativos dos jogos em geral, né? Então eu queria colocar alguns nomes. Só uma coisinha. Deixa eu falar só uma coisinha. Acho que o Medina se perdeu antes da Olimpíada. Por isso que eu falei que ele é o Garrincha, não é o Pelé. Tá? O que você falou, o Medina tem um improviso, se deixar para a última onda, sabe? Aquela coisa assim. E toda a discussão dele com família, com o técnico, com a Yasmin, não sei o que lá, ele arrachou a Elza Soares dele, sabe? Eu acho que ele corre sério risco. Ele está na melhor temporada da vida dele do circuito, Anderson. Ele só não vai competir agora porque ele não fez o teste, mas ele está na melhor temporada da vida dele. Mas está todo mundo perto dele. Está todo mundo perto, sabe? Quando ele ganhou a primeira vez, ele estava muito longe sempre. Agora ele não está muito longe, não. Tá bom. Vocês acham que ele chegou a ser uma coisa decepcionante, tanto como esportista, como com atitude? O que vocês acharam? Olha, eu prefiro não opinar sobre surf. Foi a primeira, ao contrário de vocês que eu já vi que acompanham o circuito, foi a primeira vez que eu assisti surf na minha vida. É um esporte que eu não gosto muito, então eu deixo para vocês as análises. Eu achei a atitude dele muito ruim e da Yasmin muito pior.
Tá. As lives dela complicaram mais ainda a imagem dele. Sabe? Tem uma imagem legal, todo mundo gosta dele, cara. Ele era amigo do padrasto, cara. O técnico é o padrasto. Sabe aquelas coisas? Pô, era uma história toda bacana, né? De Branca de Neve, e de repente vira gata borralheira, cara. Djokovic foi a grande decepção, tanto como atitude como esportista? Como atitude principalmente, né? Porque a partir do momento que você perde um jogo e diz que não vai jogar o próximo, atrapalhando a sua dupla, isso aí é demais. O cara do nível dele, né? É ridículo. E ainda mais um país como a Sérvia, que não tem tantas medalhas. Não é Estados Unidos, não tem problema. Perde uma medalha aqui, daqui meia hora ganha outra. A China, a Grã-Bretanha, não. A Sérvia dependia dele para um bom posicionamento e o time de polo aquático. E o time de vôlei feminino que acabou ficando com bronze. Então, toda a esperança do país, do cara, e ele, não, eu não vou mais jogar porque eu tô nervoso. Achei que tudo isso, se eu pudesse pôr uma linha a mais, ele faz isso 2 dias depois de falar que a Simone tinha que entender que um grande atleta tem que resistir à pressão. Então, assim, piorou muito, sabe? Ele fez uma declaração metendo o pau na menina, na Simone Biles, ele não sabe da vida dela, não estou nem discutindo isso. E 2 dias depois, ele, além de não resistir à pressão, ainda toma uma atitude que ferra a menina, a parceira dele. Ele esquece da parceira. E esportivamente, ele também, do ponto de vista jogo, ele perdeu. Ele perdeu, cara. Sabe? Ele perdeu no individual. Quando ele era favorito, não é favorito assim, ele era pule de... Não é de 10, não, sabe? Pule de 48.412, cara. Era muito fácil o torneio olímpico para ele, era muito fácil, cara. Outra grande decepção, o francês no judô, né? Bicampeão olímpico. Ele não só perdeu, como ele lutou mal todas as lutas. Né? E depois ainda ficou... Um grande abraço para ele, que ferrou meu bolão olímpico. Um dos motivos que eu não ganhei a premiação foi que eu apostei. Já foi uma das minhas... A gente faz um bolão entre os colegas jornalistas, que é de piques. A gente escolhe 12 atletas e ele foi a minha 8ª escolha. Ninguém estava querendo arriscar no Terry Riney. Eu fui lá, acreditando que ele fosse ganhar novamente. Eu competi durante o ciclo olímpico para se preparar. Não, ele era imbatível, né? E ele realmente fez uma Olimpíada ruim. No individual, ele acabou recuperando um pouco do prestígio quando ele venceu por equipes ali. Mas foi realmente um fiasco. Eu também acho. Assim, eu vi pouco, mas assim, foi um fiasco mesmo, porque ele era uma expectativa muito clara, né? Ele era dos caras que a gente conhece, era uma expectativa muito clara. Não sei se teve mais alguma grande decepção assim. Tem, com certeza teve, né? Mas. Bom, vamos falar de Simone Biles agora. É um assunto delicado e eu tenho minha opinião. Depois eu quero... A gente vai dar destaque, Zé? Você vai falar de destaque ou não? De destaque, o que vocês acharam? Primeiro a nadadora australiana, que foi a grande campeã dos Jogos, né? Ela igualou em número de medalhas os 3 monstros, né? O Matt Biondi, o Mark Spitz e o Michael Phelps, né? Um monstro, né? E mostrou a Austrália que hoje é o time a ser batido, né? Eu vou pegar minha cola aqui. Oi. Vou pegar minha cola para dar um destaque que eu tive que anotar na cola porque eu não ia lembrar. Para mim, o grande destaque da Olimpíada, sabe o que foi? A França em jogos coletivos. Cara, a França ganhou, ó, vou ler aqui, ó. No basquete, ela ganhou prata no masculino e bronze no feminino. No handebol, 2 ouros. No rugby, feminino, prata. No vôlei, masculino, ouro. Só para começar a brincadeira. Quer dizer, jogo coletivo, a França foi assim... E vem Paris, né? E vem Paris com torcida. Né? Vem Paris com torcida. E o que ela não ganhou, só 2 ela participou. Os outros 3 que ela não ganhou nessa combinação que eu dei, ela não estava lá. No handebol foi um baile. Agora, no vôlei, a França ganhou 2 jogos na primeira fase. É o que eu falo, o tal do cruzamento do sorteio, né? Só 2 jogos na primeira fase. Aí cruzou com a Polônia, eterna pipoqueira em Olimpíadas. Impressionante. Polônia, bicampeã mundial contra a França, capengando. E a França ganhou. Aí o cruzamento foi com a Argentina, né? Também bem acessível. E aí na final, você imagina... Eu achei que a Rússia ia ganhar. Depois, ainda mais que quando empatou. Mas aí a França... Inclusive, parece que a confederação lá está analisando no contrato se já pode dispensar o Bernardinho, porque vai contratar o cara... Cara, que confusão, hein? Que confusão isso. Exatamente. E outro destaque são os irmãos no judô, que é uma coisa impressionante, né? 2 irmãos ganharam judô, uma coisa incrível, né? Eu quero dar um destaque para o Lacha do levantamento de peso.
categoria do Fernando Reis. Aliás, um detalhe, hein? Fernando Reis, com todas as marcas que ele fez em mundiais, e na última Olimpíada, ele teria sido medalhista no mínimo de bronze se ele tivesse competido. E o Lasha, da Geórgia, é o cara que bateu novamente o recorde mundial. E ele levanta uma quantidade de peso absurda. Ou esse rapaz tem que ser estudado pela ciência, o que acontece? Porque enquanto os outros levantam 420, 430, ele levanta 480 no total. É absurdo. E ele não erra, ele vai lá, faz 3 levantamentos e acerta todos. Então, ou ele tem algum doping que ninguém descobre, ou ele é um fenômeno, porque não é possível levantar nessa categoria 50 quilos a mais do que o adversário. É brincadeira, né? É verdade. E destaque que eu tenho, Zé, não individual, mas um destaque que eu tenho no atletismo, principalmente com a saída do Bolt, e como a Jamaica masculina não teve grande presença nas provas rápidas, e por outro lado começa a aparecer jamaicano correndo 400 e 800. Achei interessante isso, mudou a corrida deles. As mulheres ainda não, as mulheres continuam, né? A América Central. Outro destaque, nós temos uma bicampeã olímpica em 100 e 200, coisa que não tinha há muito tempo. E a holandesa, eu acho a holandesa mais destaque ainda. Não, mas veja, a fulana ganhar 100 e 200 em 2 Olimpíadas seguidas sim. É espetacular. Mas a holandesa ganhou 5 mil, 10 mil e fez bronze no 1.500, né? É verdade. Aquela volta que ela se recupera da classificatória, é a última volta, ela consegue passar todo mundo, cara, é uma cena louca, né? Agora a pergunta que todo mundo queria que vocês respondessem, cada um tem mais ou menos 40 minutos para responder. Simone Biles, o que vocês acham da Simone Biles? É heroína? É fantástica? Amarelou? Fala um pouquinho, por favor. Difícil analisar, né? Se a atleta não está bem, não quer competir. Eu só fico imaginando os patrocinadores dela, os contratos, se tinha alguma cláusula que caso ela não competisse, se teria algum... não vi a imprensa destacar muito sobre isso. Agora, se ela não tem condição, não está se sentindo bem, ou notou que ficaria entre as últimas, não quis competir, tudo bem. É a análise dela. Eu acho, Zé, que vai virar um case para sempre. Toda vez agora, quando der uma nhanha, o cara vai usar a Simone Biles como o argumento fundamental. O que eu gostei dela, assim, o Hipólito, né, dentro daqueles comentários dele, talvez um dos comentários que mais me incomoda é o Hipólito. Se fosse no Brasil, todo mundo ia ficar metendo a boca, falar que a gente é amarelão. Ele amarelou a vida inteira, não me enche a paciência, porque eu cansei de ver ele amarelar, então não me enche a paciência. Mas achei assim, o fato dela continuar lá me deixou muito satisfeito. Ela realmente não conseguia competir, porque ela continuou, ela não foi embora, né? Ela não foi embora, não pegou o boné dela e foi embora. E ela tentou até o último momento, né, dar uma melhorada de vida para competir. A gente não sabe o que passa pela cabeça do sujeito, né? No nível dela. Não acho que ela amarelou, só acho que ela teve algum problema interno que não deu para resolver mesmo, né, cara? Não deu para resolver. Mas só dela ficar e dela torcer para as outras meninas, e torcer para a brasileira, para a Rebeca, sabe assim? De demonstrar um gosto por aquilo, né, bem feito, foi legal. Mas vai ser referência. Eu vou muito na linha dos dois, eu concordo com os dois, quer dizer, eu não acho que ela amarelou, eu acho que ela também tem um compromisso com patrocinadores, isso é uma coisa muito importante, né? E eu acho que ela foi muito correta, no sentido de quer dizer, ela não se vitimou, né? Olha, eu tô... Nada disso, ela falou, gente, minha cabeça não está junto com o meu corpo, ponto, né? O que eu não gosto é a repercussão que as pessoas transformam isso, né, numa coisa para debate de psicologia, simpósio de sociologia, mas sei lá o quê, né? Vira uma coisa assim, como se ela fosse uma heroína, nada disso. Veja, ela é uma atleta excepcional, que nos Jogos, por algum motivo, ela é humana, acontece, etc. Só que é o seguinte, os Jogos Olímpicos é o último refúgio da meritocracia. O último refúgio. Ou seja, ganhou você porque você foi melhor. Ganhou do Marcelo, que foi prata, você foi melhor que ele. Marcelo ganhou de mim, que eu fui pronto, que ele foi melhor que eu. Ponto. Entendeu? E esses têm que ser os verdadeiros heróis, entre aspas, os mais reverenciados. Sim. É lógico que ela tem uma importância muito grande, é uma super atleta, está na história, etc. Está na história pelo que ela fez antes. Né? Essa Olimpíada, humanamente, ela falou, gente, olha, não está dando para mim. Um grande abraço, olha, lamento e ponto. Eu não gostei só da repercussão da coisa monstruosa que virou reportagem no Fantástico sobre depressão. Virou uma coisa assim, fora do controle, como se a moça tivesse um problema mental muito grande. Aí falaram que ela foi estuprada. Veja, tudo pode ser verdade, mas ela também tinha sido estuprada no Rio de Janeiro, quando ela ganhou as medalhas dela lá.
Entendeu? Ela ganhou a medalha do Rio de Janeiro, estuprada, o pai dela, os mesmos problemas que ela tem agora, teve no Rio de Janeiro. Sim. E ela ganhou tudo lá. E outra coisa, todo mundo tem problema, gente. Todo mundo tem. Veja, tem um monte de atleta que está indo nos Jogos Olímpicos que tem problema, todos têm problema. Então eu só tenho essa coisa. Agora, ela foi muito, muito bacana de estar lá, você tem toda a razão. Eu acho que é por aí. Alguém tem mais alguma coisa? Eu queria falar só uma coisa sobre ela. Sabe o que eu gostei? A alegação dela, no primeiro momento, a alegação dela é uma alegação técnica. Que ela diz que ela está com a cabeça complicada e ela tem que pensar. E quando a Jade comenta, a Jade, não a Jade deles, né? Nós tínhamos a Jade nossa e a Jade deles. Quando a Jade comenta, o comentário da Jade é maravilhoso, cara. Porque ela fala assim, a gente não pode pensar quando vai saltar sobre o cavalo. A gente faz aquilo sem pensar, de tanto que a gente treinou. Se ela tiver que pensar quando ela bate a mão, que ela subiu, que ela tem que virar o corpo, eu falo, a gente não pensa. Então, a alegação técnica da Simone é muito boa. E a explicação da Jade deixa isso muito claro. Quer dizer, ela sentiu aquela coisa, quando ela foi fazer um salto, ela parou para pensar no salto. E aí, adeus, cara. Adeus. Ela vai errar o salto e vai cair de cabeça. Eu acho que teve um medo muito mais físico em função da pane mental. Mas o medo que ela teve foi um medo físico. Bom, Marcelo, mais alguma coisa? Mais algum destaque? Mais alguma coisa para falar dos jogos? Mais alguma coisa? Minha cola, se tem alguma coisa na minha cola que eu não falei. Então, falar do tiro com arco, que o brasileiro Marcos Vinícius, também pela primeira vez, como no tênis de mesa, conseguiu o resultado melhor da modalidade. Ele ficou entre os 16, uma modalidade que eu gosto bastante. Assisti os dois confrontos dele, ele venceu na fase entre os 64, depois passou entre os 32. Só que aquele detalhe, né? No dia que ele estava muito bem, a competição é interrompida para retomar no dia seguinte, 2 dias depois. E aí já foi um pouco diferente, né? E ele se classificou muito mal, ele explicou que estranhou o vento ali, senão poderia até ter tido uma Olimpíada melhor, mas é uma modalidade bem interessante aí que eu gosto de assistir, é o tiro com arco, né? Já no tiro normal, o Felipe Wu fez o que normalmente ele repetiu o ciclo. Resultado muito ruim, e é uma modalidade também que distribui muitas medalhas, e é inadmissível o Brasil conseguir classificar um mísero atleta para a Olimpíada. E no tiro com arco, Marcelo, que foi legal, que quem comentou foi muito legal. Para a televisão... É o Bernardo Oliveira, que é companheiro dele. Mas o comentário foi muito legal didaticamente para quem estava vendo, sabe? Eu acho que faz a pessoa se prender no negócio, não só ficar preocupado se bater no amarelinho, no azul, no vermelho. Um dos melhores comentaristas dessa Olimpíada. O Bernardo Oliveira, eu já entrevistei ele, é um atleta assim com uma inteligência absurda. E quando eu vi que era ele o comentarista, eu falei, poxa, vai dar um show. E ele, é o que você falou, ele explicou didaticamente. Tanto que na primeira eliminatória, o Marco Vinícius acertou uma flecha no número 5. E ele falou, calma, ele já analisou o vento, aí falou o negócio lá do lado direito. Ele falou mesmo. Próxima vai no nó. Aí foi perfeito. E ele explicando, assim, didaticamente, espetacular. Bernardo Oliveira é o nome dele. E a compreensão de que os jogos, cada vez mais, tem que virar um show, né? Um entretenimento. O entretenimento acima de tudo. O esporte é um meio, o entretenimento é um fim. Né? Ou seja, o esporte só vale se ele te prender, se ele te entreter. Isso não vale nada. Né? Ele é uma atração. Você vai ficar 2, 3 horas no beisebol, o cara fica 10 horas assistindo o jogo, porque tá lá. O cara é um monte de coisa que faz o cara, convida o cara a poder assistir. E os jogos estão cada vez mais assim. As transmissões estão espetaculares, os comentaristas estão espetaculares, tudo nível AA. Então, eu acho que é muito por aí. Bom, nós estamos encerrando por aqui. Eu acho que foi muito bacana. A gente ficou aí 1h30, o tempo não passou. Eu só tenho a agradecer a 2 cracaços, né? Cada um com a tua ótica, mas eu aprendi muito aqui. A gente está sempre para aprender. E acho que foi um show de comentários, né? Vai ser um documento que nós vamos guardar por muito tempo. Qualquer um que quiser entender um pouquinho sobre jogos e sobre o que foram esses jogos, pode perfeitamente ouvir isso, que vai ouvir esses 2 caras falando que não vai fazer feio. Gente, muito obrigado. Espero a gente posteriormente estar junto aí um dia, tomar um negócio junto. Mas você, Marcelo, já é nosso convidado aí para a gente estar junto, para falar do que a gente mais gosta na vida, que é esporte. Tá bom? Um grande abraço para vocês, ou considerações finais de cada um aí. Legal, muito obrigado pela oportunidade. E lembrando o nome do rapaz do Taekwondo, é o Diogo Silva, que o Taekwondo. Isso, Taekwondo, isso. Taekwondo. Então, obrigado aí pela oportunidade e sucesso aí no canal. Tá. Obrigado, Zé. Obrigado. Prazer conhecer, Marcelo. Vou chegar nem perto das informações do Marcelo, mas acho que eu consigo juntar um pouco da história com um pouco de dados e vamos embora. Zé, sucesso no canal, sem chance de não dar certo. Valeu.
Vamos esperar aí para tomar junto uma, comentando mais alguma coisa. Bom, para finalizar, eu quero agradecer a todo mundo que está ouvindo o nosso canal aqui, que está participando com a gente, que comentem, participem, se inscrevam, toda aquela coisa toda. Eu preciso muito de vocês, tá? E quem não gostou, fale o que aconteceu. Estou à sua disposição. Quem quiser indicar alguém, alguma sugestão, estou à disposição para tudo, tá bom? Muito obrigado para todos aí. Um grande abraço. Vamos em frente. Gente, valeu, muito obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.